Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Joinha? E aí, como é que estão de quarentena? Estão em casa, quietinhos, paciência? Estão assistindo às aulas das professoras? Que legal, isso mesmo. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade com os cuidados que a gente tem que ter com o nosso meio ambiente. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a coleta dos lixos, falamos sobre o que nós podemos reciclar, não foi? Falamos sobre a água, que depois nós vamos voltar a falar mais um pouco sobre a água, porque assunto nós temos de monte. E hoje nós vamos falar sobre desmatamento, que também está gerando um problema ecológico no sistema, tá? Isso não é só aqui no Brasil, é no planeta. Então nós vamos começar hoje a falar um pouquinho qual a importância da arborização, por que precisamos dela. Vocês sabiam que Brasília é uma das cidades brasileiras que tem mais árvores? Isso mesmo. Quando a gente vai andando lá pelo Eixão, tem muitas árvores. E lá tem muitas árvores frutíferas. Tem manga, tem jaca. Eu não sei se tem outras, mas eu sei que tem manga e jaca porque eu já peguei. Porque eu amo jaca. Tem gente que não gosta. Eu amo jaca. Então, às vezes eu pego lá. Quando eu vejo alguma madurinha, eu pego lá. Então, às vezes a gente fica se perguntando assim, qual a função, né? Qual a importância que a árvore nos dá, né? Que benefício que ela nos traz. Então, olha só. Aqui tem uma fotinho, ó. Deixa eu ver. Tá dando para vocês verem de uma árvore que vocês conhecem. Todo mundo desenha sempre uma árvore com frutinhas, né? Mas olha só, vou falar uma coisa para vocês. A maior e mais significativa importância das árvores é a ambiental, gente. Pois são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Nós precisamos das árvores para o equilíbrio ecológico. Elas têm diversas funções vitais, como controle da temperatura, aumento da umidade do ar, maior controle das chuvas, qualidade da água das mananciais, controle de erosão, manutenção de várias coisas. Gente, olha só, quando eles falam assim, mananciais é o quê? É aquele lençol que fica embaixo da terra, não é isso? Vocês estudaram já as partes das árvores, não já? A raiz, o caule, né? As folhas, as flores, os frutos, né? Isso tudo. Então, olha só a importância que tem uma árvore em nossa vida, tá? Ela arboriza. Quando a gente respira, onde tem árvore, a gente respira melhor. Aí você fala assim, Tatiana, você não tá falando nada de desmatamento, você tá só falando da importância da árvore, como é bom ter árvore. Ah, sim, como é bom ter árvore. Olha só, quando a gente fala em desmatamento, vocês pensam o quê? Todo mundo aí tá sabendo o que é desmatamento? Não? Peguem lá o dicionário para vocês verem. Vai lá que eu espero um pouquinho. Voltei. Desmatamento é quando a pessoa vai lá e ó, vai cortando as árvores. E isso não é de hoje, ó, muito tempo. Nós vamos dar uma paradinha aqui que vocês vão assistir um vídeo bem bacana que eu pesquisei e encontrei no YouTube. Ele fala sobre a história da Mata Atlântida. Então tá aqui, ó, o link tá aqui embaixo, dá uma olhadinha. Vão lá assistir, tia Ângela fica esperando vocês aqui, tá bom? Podem ir lá. E aí, gostaram do vídeo? Gente, eu achei esse vídeo excepcional. Aonde que a gente ia imaginar que a desmatação, na verdade, começou logo quando os europeus chegaram aqui na nossa terra. Apesar que os índios também já tinham começado um pouco, não era? Mas os índios estavam fazendo pela necessidade deles de construir uma coisa ali ou aqui. Mas eles não estavam fazendo essa desmatação toda. O que os europeus começaram a fazer, gente? Quem viu o vídeo sabe. Começou a levar a nossa madeira para o país deles, não foram? E isso começou a nossa desmatação. Desmatação, na verdade, acontece em todo lugar, gente. Até mesmo na nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja. Antes tudo era mato. Perfeito. Tirou porque tínhamos necessidade de morar lá. Só que, por exemplo, na Amazônia, não tem necessidade de ficar arrancando as árvores.
Imagina na Amazônia tanta coisa que acontece quando é desmatado lá. Os pássaros e animais ficam sem seu habitat, aí eles começam a invadir, né, os lugares onde tem os humanos. Por quê? É culpa deles? Alguém foi lá e invadiu dele. Então aí ele foi e invadiu do outro, porque não tem lugar para ele. Imagina as aves que ficam todas nas árvores. Aonde que elas vão ficar? Os macaquinhos, tudo foi tirado deles. E lá tem muita coisa que acontece ali. É política, é grilagem. Nossa, eu li tanta coisa na minha pesquisa para poder contar para vocês que li coisas que eu nem imaginava que acontecia. Muita coisa. E no vídeo mostra como começou esse desmatamento, o que foi acontecendo, que eu pensava, gente, que era coisa assim agora, né, de uns 100 anos, sei lá, mas não, ó, começou há muito tempo. No entanto que Brasil recebeu o nome, vocês sabem por quê, né? Tia tá dando até um pouquinho de história aqui para vocês. Porque tinha uma árvore que soltava uma tinta, não era? E eles chamaram de pau-brasil, e aí acabou que depois surgiu o nome de Brasil. E esse pau-brasil, eles tiraram muito para levar para a Europa, para Portugal. Eles tiravam assim, que era exagero. Só que era terra de ninguém, né? Eles vieram e tomaram conta. Isso aí é outra história. Aí foi passando os tempos, e cada vez mais a desmatação foi. Por quê? Para fazer uma cama precisava de madeira. Para fazer uma mesa precisava de madeira. Se a gente for vendo dentro da nossa casa, quanta coisa precisa de madeira. Eu já comentei com alguns alunos em sala, não foi na aula de religião, foi em outras aulas que a tia Ângela dava, até de história, né, que a gente estudou, que, por exemplo, numa fazenda, né, vai ter a fazenda lá. Tem uma parte dessa fazenda, alguns hectares, que você não pode mexer. Tia Ângela, mas aquela parte é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Quando você compra uma terra muito, muito grande, alguém, ou um cartório, alguma coisa assim, tia Ângela não sabe, ele vai lá e limita um certo espaço, e aquele espaço você não pode desmatar. Ele é um reflorestamento, ele tem que ficar ali, tá? Ele faz parte da floresta, então você não pode arrancar. Então, se você for numa fazenda que é muito grande, você vai ver que vai ter um lugar que não vai ser desmatado e nem pode. Se o governo descobrir que foi desmatado, ele vai lá e te dá uma multa. Dá. E a multa não é baratinha, gente. É muito alta, muito. As pessoas não podem ficar brincando com essas coisas. Isso é um assunto muito sério, gente. Vocês já imaginaram quantos problemas trazem o desmatamento? Pensa um pouquinho, gente. Imagine se Brasília, Sobradinho, não tivesse árvore nenhuma. Vocês sabiam que nas plantas a gente troca, né, o gás carbônico pelo oxigênio. E assim a gente respira, não é isso? Ai, como ia ser turbulenta essa respiração. Já é um pouco, né, gente? Tia Ângela trouxe aqui também uma coisa bem bacana para vocês. Isso aqui, ó. Ai, tia Ângela, o que isso tem a ver? Vocês estão vendo direitinho? Esse bando de gente olhando para frente e nada. Isso aqui é uma pintura a óleo, um quadro que a Tarsila do Amaral pintou. Vocês estão vendo a fábrica lá atrás e as pessoas todas trabalhando na frente, não é isso? Olhando para frente, quer dizer. Ninguém estava olhando para o lado, ninguém, nada. Todo mundo assim, ó. Todo mundo virava para frente. Gente, isso aqui aconteceu em uma das etapas da Revolução Industrial. Ela fez isso para representar um pouco também essa revolução. Por que a tia Ângela está falando dessa revolução? Porque essa revolução aconteceu entre 1760, por aí até 1860. A revolução teve várias etapas, tá? A Revolução Industrial. O que aconteceu, gente? Olha só como a poluição aumentou. Criaram-se as indústrias, certo? As pessoas todas foram trabalhar nas indústrias, a maioria. Olha a fumaça que soltava. Então, consequentemente, a produção de madeira aumentou. Por quê? Surgiram as máquinas. Então, a mão de obra diminuiu um pouco, porque tinha máquina, era mais fácil. Então, aumentou.
O que poderia fazer, por exemplo, em 3 dias, que era a mão de obra das pessoas, um exemplo, fazia em 1 dia por causa das máquinas. Então, consequentemente, as pessoas foram trabalhar nas indústrias e aumentou a produção. Aumentando a produção, ocorreu o quê? Mais desmatamento, e aí levavam para cidades, né, caminhões e caminhões de madeiras. Quando iam para a fábrica, alguma coisa que eles estivessem fazendo, criava a poluição, porque a fumaça saía da fábrica. Olha aqui, ó. E isso era um dos motivos, tá? Porque teve N motivos para a poluição. E isso foi aumentando a poluição cada vez mais. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida. Outro problema também, que é bem... que a Tia Ângela já falou muito para vocês. Isso também acarreta muito consumismo. Ai, Tia Ângela, por quê? Porque sim, porque se a gente fica comprando mais, mas a gente não precisa, cada vez mais vai... aquela necessidade da madeira vai sendo mais necessária, então vai tendo mais desmatamento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre reflorestamento, que eu acho que vai ser bem legal pra gente. Vocês fazem isso, vocês nem estão sabendo. Vocês têm o projeto Horta na escola, não tem? Então, aquilo ali é um modelo de reflorestamento também. Isso a gente vai falar na próxima aula, Tia Ângela, não fala agora. Então, a gente pode falar assim também, que a gente pode usufruir das árvores, não podemos? Aproveitar delas? Como podemos aproveitá-las? Gente, elas dão os frutos pra gente. Olha só essa imagem aqui do cascão. Não, desculpa, gente, é o Chico Bento. O Chico Bento tá aqui, ó, plantando. E aí ele imagina a árvore o quê? Para ele poder dormir embaixo de uma sombrinha. E depois ele abraçando a árvore por causa dos frutos. Gente, quantos frutos essa árvore dá pra gente? Não é? Aqui em casa, se você vir, você vai ter amora, você vai ter laranja, 3 tipos de laranja, limão, jabuticaba, tem caqui não, ai, gente, é uma frutinha que dá sempre na época do Natal. Eu esqueci o nome dela, só sei que ela dá um ano sim e ela dá um ano não. E ela demorou 20 anos para poder dar a frutinha. Chilia, eu acho que é isso, tá? Tia Ângela, chilia. Eu acho que é esse nome. E outras frutinhas, assim, do vizinho, invade, cai abacate. Então, elas dão utilidades pra gente. A sombra delas, nossa, é tão gostosa, não é, gente? Perfeito. Então, olha só. Esse vídeo foi para mostrar que não é uma coisa atual, é uma coisa que vem, ó. Quantos anos tem o Brasil? Alguém sabe me dizer aí? 500, né? É isso? Então, imagina o tempo que começou antes disso, porque os índios já estavam aqui. E eles também começaram a utilizar, fazer o desmatamento, limpar um pouco o terreno para construir suas ocas, não era? Então, tudo isso foi... Imagina até hoje como é que fica essa situação. Então, olha só. A Tia Ângela vai deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, que vai ser assim. Tem essas imagens que estão aqui embaixo. Vocês vão olhar cada imagem e vão criando uma historinha sobre essas imagens, tá? Vocês que vão criar a historinha que vocês quiserem, a partir dessas imagens, tá bom? E... na semana que vem, nós estaremos aqui, nós vamos falar sobre reflorestamento. A nossa aula vai ser no meio da natureza, vai ser uma aula de dia, bem legal. Tia Ângela vai mostrar para vocês o pé de laranja, as coisas. Vamos deixar para semana que vem, tá bom? Então, olha só, vocês fiquem bem bacanas, tenham mais paciência em casa, aproveitem esse tempo, como a Tia Ângela já falou, estudem um pouquinho, assistam um filme bem bacana. Aproveita a família junto, tá bom? Se sair, usem máscara, tá? Lavem as mãozinhas. Todas aquelas dicas que vocês estão ouvindo na televisão, do papai, da mamãe, de todo mundo que gostam de vocês, tá bom? Então, Tia Ângela fica por aqui. Na semana que vem a gente se encontra mais, tá bom? Beijos!